Fala galera, bom demais? Pois é, voltamos então e nós vamos aí trabalhar nessa etapa agora com a assistência de enfermagem ao paciente crítico. Tá? Lógico que é a primeira, depois tem a segunda. Mas dentro disso nós vamos ver aí um pouco mais sobre as características que vão dar assistência a esse paciente. Nós vamos trabalhar com algumas condições específicas da área onde esse paciente vai estar, esse nosso paciente crítico. Aí, claro, no devido tempo, conversar um pouco mais sobre quem é o nosso paciente crítico, tá? Quem ele representa para a gente lá dentro do serviço de saúde. Nessa parte do paciente crítico, em outras palavras, eu poderia dizer que nós vamos falar um pouco mais sobre o chamado CTI, Centro de Terapia Intensiva, ou, dependendo do lugar, dependendo do hospital, UTI, a Unidade de Terapia Intensiva. Logicamente que são setores voltados para terapia intensiva, ou seja, o cuidado intensivo, a assistência intensiva. Não que nas outras áreas do hospital não sejam, mas quando a gente fala de CTI, quando a gente fala de UTI, nós estamos falando que o número de profissionais ele é muito maior para o contingente de pacientes. A gente vai trabalhar com muito mais profissional para cuidar mais tempo dos pacientes, para dedicar mais tempo na assistência a esses pacientes. E é daí que vem o nosso paciente crítico, que depois a gente fala dele direitinho. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades de terapia intensiva de uma forma geral. Alguns pontos chaves, algumas condições essenciais, algumas características funcionais com relação até mesmo aos equipamentos, à estrutura física, número de funcionários e, claro, definições. O que é CTI? O que é UTI? O que é UTI? Aí começa, né? UTI adulto, UTI pediátrica, UTI mista, neonatal. Então, existem as diversas faces dentro desse processo de aprendizado de uma unidade de terapia intensiva, de um centro de terapia intensiva. Então, a gente começa a falar nessa unidade 1 das UTIs. As UTIs são locais que vão prestar aí uma assistência especializada, uma assistência específica, cuidado imediato, intenso, a pacientes críticos. E, claro, o objetivo dela é manter a vida do paciente, estabilizá-lo ou até mesmo recuperá-lo, utilizando aí dos recursos que estiverem disponíveis, cada vez mais avançados, cada vez mais complexos e tecnologicamente importantes. Esses pacientes aí, ó, vão precisar de ter um rigor muito grande no seu controle de sinais vitais, na estabilidade dos seus cuidados. E é daí que vem, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, tá, os equipamentos que podem ser vistos aqui atrás, ó, todos eles atrás do paciente e ao seu lado. Equipamentos e cuidados importantes que serão desenvolvidos por uma equipe voltada a tratar dele adequadamente, inclusive com os dispositivos invasivos que estiverem presentes. É um ambiente, como característica própria da UTI, que vai ter tecnologia, que terão aí equipamentos para acompanhar o paciente. Muitos dos equipamentos, procedimentos, eu diria até medicamentos e técnicas que surgem no ambiente hospitalar, boa parte deles sai de uma UTI. Situações em que os pacientes se encontram é de eminente emergência, se tornam emergentes muito rapidamente, requerem esses cuidados, tem necessidade de agilizar e, claro, tem que ter conhecimento para cuidar desse paciente. É uma área que apresenta o leito do paciente e todos os dispositivos que forem necessários para cuidar dele adequadamente. Todos os dispositivos que estiverem aqui, ó, disponíveis para assistência, régua de gases, um monitor multiparamétrico, um ventilador mecânico, bombas de infusão para as medicações, aparelhinho de pressão arterial, um eletrocardiógrafo. Então, são dispositivos que vão estar presentes e o leito próprio do paciente. Esse aqui é outro modelo, tá, de uma UTI, de uma área especializada, mas segue os mesmos parâmetros, tá? Não quer dizer que são iguais para todos, de jeito nenhum, mas régua de gases, bombas de infusão, um monitor multiparamétrico, o ventilador mecânico logo aqui atrás, um aspiradorzinho portátil para conter as secreções. Então, existem aqui, ó, os diversos equipamentos utilizados para a questão do cuidado e assistência ao paciente. E uma cadeirinha para o acompanhante, que tem sido uma realidade em algumas UTIs atualmente, até pensando na humanização. Outro modelo, mesmo processo, leito do paciente individualizado, monitor multiparâmetro, bomba de infusão, régua de gases, um armário
outros equipamentos ao lado. Então, existem todos os materiais necessários para cuidar de um paciente de uma forma intensiva e, principalmente, para manter a condição de vida dele, fazendo com que ele fique vivo. E mesmo com todas essas tecnologias, a mortalidade é alta, a taxa de óbito ainda é grande. E aí, às vezes, a pessoa cria até o mito, garanto que vocês já ouviram falar isso. Ah, a pessoa foi para a UTI, não vai morrer. Ah, porque internou, chama a família, chama o funeral, vai morrer. Só que, na verdade, não é dessa forma. A maioria das situações, o paciente vai para a UTI porque tem uma chance de recuperar e lá os cuidados são intensos, são constantes, pensando na sua recuperação, na sua melhoria. Mas não quer dizer que o cuidado é intenso, que ele sempre vai sair dali. Infelizmente, pode acontecer sim o óbito e a gente tem que estar preparado para isso. Aqui é o modelo de um paciente dentro de uma unidade com soro e as medicações, bomba de infusão, um próprio ventilador mecânico, um monitor multiparamétrico, uma sondinha nasogástrica para o processo de alimentação, eletrodos para o eletrocardiograma, para fazer a monitorização do paciente, um catéter venoso central para as administrações de medicamentos, de dieta e do que for necessário. E nós vamos dar sequência daqui a pouquinho, falando um pouco mais sobre essa unidade. Não sai daí, a gente já volta logo.